Olá, bom te encontrar de novo, você que está sempre aí ligadinho com a gente. E hoje, das profundezas do oceano, vamos trazer para você as curiosidades do peixe borboleta. E os ossinhos de couro, divertidos, porém perigosos para os pets. O Parque Zoobotânico anuncia aumento da produção de animais em cativeiro. E mais, a espetacular fauna marinha na praia de Barra Grande, no litoral do Piauí. Já deu para perceber que o programa está imperdível? Não saia daí, no ar Coisa de Bicho. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o morador das profundezas do mar. Eles são comuns em aquários, mas na natureza fazem parte dos corais marinhos. É o peixe borboleta, que entre as peculiaridades tem uma cor, ou melhor, cores que chamam a atenção. Veja o porquê no Animalpédia de hoje. As tartarugas marinhas são répteis que vivem nos oceanos em áreas tropicais e subtropicais. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas. O tamanho das tartarugas marinhas adultas pode variar de 1 a 2 metros de comprimento. No caso da tartaruga de couro ou tartaruga gigante, indivíduos adultos dessa espécie podem atingir até 600 quilos. Esses répteis se alimentam principalmente de medusas, camarões, esponjas e águas-vivas. Quase todas as espécies são migratórias e conseguem se orientar pelos polos magnéticos do planeta. O acasalamento ocorre quando a fêmea escolhe o macho. A fêmea pode acasalar com vários machos. Ela lembra exatamente onde nasceu e volta ao local para pôr seus ovos. De 4 a 6 vezes por temporada, com 60 a 120 ovos por ninho. Demoram cerca de 50 dias para eclodirem. Porém, mais da metade dos ninhos não tem condições para a incubação dos ovos. Isso porque o caranguejo e as aves são predadores dos ninhos e comem os ovos. Após o nascimento, os filhotes vão para a praia. Por causa do lixo nos oceanos, muitos são os casos de tartarugas que morrem intoxicadas. E um alerta importante: entre tantos produtos vendidos em pet shops, os ossos de couro estão entre os produtos mais comuns e de preço acessível. O problema é que muita gente não sabe, mas esses ossinhos aparentemente inofensivos podem complicar muito a saúde do seu pet. Dá uma olhada. A oferta de ossos para os cães é um hábito comum entre os donos. Um alerta dos veterinários é que para os ossos de couro, que apesar de serem populares, também são sinônimos de perigo para o seu melhor amigo. Esses ossinhos acredito que sejam um dos produtos mais vendidos em pet shop. Então acho que a princípio a primeira preocupação que poderíamos ter em relação a esse produto seria a questão de obstrução. O animal ficar engasgado com algum pedacinho dele. Um outro perigo é que quem utiliza esse tipo de ossinho sabe que o animal passa um dia com isso na boca e põe no chão, e põe na boca, e às vezes enterra e põe na boca de novo, então seriam as contaminações, né? Uma outra possibilidade mesmo seria uma intoxicação por algum produto químico que tenha na fórmula desses ossinhos, né? Os ossos de couro são capazes de distrair o cachorro por muitas horas. Além disso, apresentam várias vantagens, porque auxiliam na limpeza dos dentes, na remoção do tártaro e também na placa bacteriana. A orientação dos veterinários é que a higienização bucal dos cães seja feita com o uso de outros produtos menos ofensivos. Então, eles são vendidos com a propaganda de que ele iria estar melhorando a limpeza dos dentes. Então, a limpeza do dente aqui, em que sentido? Só na questão do atrito? Então, teria medidas bem mais eficientes se está fazendo essa limpeza do que oferecendo esse ossinho, né? Mesmo a escovação ou produtos que a gente já vê na linha veterinária que tem produtos que ajudam nessa remoção desse tártaro. Então, não seria a melhor opção
para fazer essa limpeza. O cão, ao brincar com esses itens, podem arrancar pedaços grandes e acabar engolindo estes pedaços de uma só vez. Outra situação que pode acontecer é o osso ficar muito ruído e acabar diminuindo o tamanho para passar na garganta do cão. Pedaços de ossos pequenos podem acarretar vários danos à saúde, como, por exemplo, obstruções gastrointestinais, isso sem falar nas irritações digestivas e alergias que podem ser provocadas devido à presença de corantes artificiais, levando a possíveis intoxicações. O animal pode ter náusea, né? O animal ele pode ficar mais tristinho, aí ele já pode ficar, não vai querer se alimentar. Então tudo isso, ou mesmo o animal já com náusea, já começar um quadro de vômito, às vezes cialorreia, ficar babando muito, salivando muito. Então tudo isso tem que ser observado pelo proprietário. No risco, no caso de uma obstrução, geralmente o proprietário acha que o meu animal está engasgado, ele está tossindo. Mas não, o animal que está engasgado, ele fica inquieto, às vezes tentando colocar a pata na boca. E a gente já pegou vários casos de animais com obstrução por ossos, tanto artificial como mesmo de gado, de suíno, alguma coisa do tipo. É interessante que o proprietário, quando ele adquire o animal, ele tem que assumir a responsabilidade por ele, né? Então ele precisa, mesmo que ele tenha uma vida muito ocupada, ele vai ter que ter um tempo para fazer o passeio com esse animal, ter o tempo para se dedicar a esse animal. Então simplesmente colocar um osso, que a gente já sabe de todos os perigos, não seria a melhor opção. Então, algum produto existe, no caso para a questão da ansiedade, a gente existe no mercado produtos fitoterápicos que ajudaria a diminuir essa ansiedade, mas não vai resolver totalmente. Vai ter que haver a disponibilidade do proprietário de levar esse animal para passear, de levar esse animal mesmo para se distrair, para diminuir essa ansiedade. E quando a gente pensa numa empresa diferente, você automaticamente imagina bom atendimento, bons serviços e produtos e pontualidade. Daí, se você atua no ramo veterinário, essas coisas você só vai encontrar na Mundi Distribuidora. Rações, medicamentos, cosméticos das melhores marcas no ponto para te atender. Olha, você só precisa ligar para a Mundi Distribuidora. A empresa fica na Avenida Dom Severino, 1310, no bairro de Fátima. Quer falar com essa equipe de profissionais diferenciados? O telefone está aí no seu vídeo, 3233 1267. Não demora não, tá? Dá uma passadinha lá e conhece de perto o que é ser bem atendido. O Parque Zoobotânico em Teresina registrou aumento no número de reprodução de animais em cativeiro. Só em 2014, mais de 120 animais das mais diversas espécies nasceram dentro dos seus recintos. Se de um lado o número de animais em extinção aumenta e seu habitat natural vem sendo destruído, o Parque Zoobotânico de Teresina vem registrando aumento no número de reprodução de animais em cativeiro. Só em 2014, a direção do parque confirmou o nascimento de mais de 120 animais das mais variadas espécies. A reprodução em cativeiro ela vem alinhada com vários fatores, então ela é a combinação de vários fatores, é o bem-estar do animal, é a alimentação adequada, é o manejo correto. Então, com essa soma de fatores, a gente consegue a reprodução. São jiboias, tartarugas, jaguatiricas, entre tantos outros que estão se reproduzindo dentro de cativeiros no Parque Zoobotânico. De acordo com a direção do parque, técnicos da Segurança Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, que atuam no parque, destacam que já foi registrado o nascimento de espécies raras como a arara canindé, conhecida como arara de barriga amarela. Coisa rara de se ver se considerarmos as condições do estresse, barulho e movimentação existente nos parques. O segredo está em gostar daquilo que a gente faz, né? Graças a Deus a gente tem uma equipe que gosta do que faz, e o animal percebe isso e, como eu já falei, é uma combinação de vários resultados, de vários fatores que levam à reprodução. Os animais em cativeiro recebem acompanhamento dos biólogos e veterinários que cuidam e alimentam para que seja possível realizar o nascimento neste ambiente. Os cuidados corretos são importantes para a reprodução do animal e o manejo nutricional é fundamental para o nascimento das espécies. A equipe do trabalho do Parque Zoobotânico deixa claro que a reprodução de animais em cativeiro não é o objetivo maior do zoobotânico, mas isso reflete como um prêmio para todos. Após a reprodução, é feito um trabalho de introdução de alguns animais na mata. Os outros animais são destinados, através do processo legal, aos zoológicos que tenham interesse em recebê-los. O zoológico, ele entra em contato com o IBAMA ou com outro zoológico que esteja
precisando, ele disponibiliza uma lista de animais que está em excedente para ele, e aqueles que se interessar, a gente entra via IBAMA, faz esse transporte, né, essa legalização. E, lógico, também tem a guia de transporte pelo Ministério da Agricultura, que tem que disponibilizar. Bem, saindo do Parque Zoobotânico, a gente aproveita para divulgar o que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem planejado como prioridade para esse ano de 2015. Temos na nossa mesa projetos e força de vontade política para realizar, de uma vez por todas, uma revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, e para isso nós temos projetos para levar a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Parnaíba, para que possamos, de uma vez por todas, proteger as nascentes do Rio Parnaíba. Já temos a criação do parque, já fomos fiscalizar o Parque das Nascentes, a demarcação do Parque das Nascentes e fazer um programa, um investimento de reflorestamento dos seus leitos, onde estiver degradado, de forma que a gente possa trazer o Rio Parnaíba de novo para a sua vida. Não podemos deixar de esquecer também, dentro do programa de revitalização das bacias, de outros rios e bacias importantes do estado, como o Rio Gurgué, no extremo sul, e o Rio Canindé, no semiárido piauiense. Os poços jorrantes da região de Cristino Castro, de Alvorada do Gurgué, que, como sabemos, existem diversos poços, muitos dos quais poços clandestinos, que precisam ter um controle e fiscalização eficiente da Secretaria do Meio Ambiente. É a própria Lagoa do Portinho, que recentemente secou e agora já encontra num volume considerável de água, voltou a chover bastante naquela região, mas nós precisamos evitar que ela venha novamente a secar. Secretário Ziza, em relação à fauna silvestre, há projetos, ações ali para o zoobotânico, para o restante do estado? Sim, nós temos um projeto bastante interessante, inclusive já autorizado, utilizando recursos da compensação ambiental, que é a volta do barco escola, né? Para que a gente possa reativar totalmente o sistema de educação ambiental que existia, com convênios com a escola pública e privada, levando os estudantes acompanhados de botânicos, biólogos, demais educadores ambientais para fazer esse passeio. É uma riqueza peculiar que nós temos dentro da cidade de Teresina e que deve ser bastante aproveitada para a educação ambiental. São nossos projetos e que estamos tocando aqui na Secretaria. Há 15 dias atrás, o programa Coisa de Bicho tratou no quadro de saúde animal sobre mancha da lágrima nos pets. E aí um telespectador que passa por esse problema enviou para a gente aqui uma perguntinha. Olha, o mais recomendado seria como medida preventiva, o tratamento através de rações que oferecem esse benefício ou o uso de colírio e soluções branqueadoras. Quem responde para a gente é o Dr. Selmar Moreira. Quando o animal tem um problema crônico de epífora, como eu tenho uma cadela, inclusive uma maltês, que ela tem esse problema, um problema crônico, eu uso a ração dela sempre, rações que têm essas substâncias que desinflamam o canal nasolacrimal e diminui essa coloração escurecida. E o colírio, se houver necessidade, né? O colírio, a função dele num problema de epífora é melhorar um processo inflamatório, se a origem for inflamatória. Vamos ao intervalo comercial, mas eu volto rapidinho para te encontrar de novo.